no pranto e na dor, ao meu lado estás. Tu queres mostrar-me que simples gestos são grandes se trazem amor ao coração. O teu amor está em mim, da vida minha canção. Tu és o vento que me leva cada vez mais. O teu amor está em mim, farei o mundo ver. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorreram os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Irmãs e irmãos, hoje, quarta-feira da 25ª semana do Tempo Comum, acabamos de ouvir esse trecho do Santo Evangelho narrado por São Lucas. Nós costumamos ouvir em muitas passagens do Santo Evangelho Jesus pregando a conversão, expulsando demônios, curando os doentes, mas também ele quis passar essa mesma tarefa aos seus discípulos, que são não apenas discípulos, mas também missionários. Antes de mais nada, Jesus ordena a eles que levem consigo apenas o estritamente necessário e nada mais. Convite à pobreza, entendido como liberdade, deixar para seguir, e fé. O próprio Senhor tomará conta dos seus discípulos, não vai deixar faltar nada. Depois vem uma norma de bom senso. O discípulo itinerante não ande de casa em casa, mas escolha uma casa digna e hospitaleira, ficando nela o tempo necessário. Era preciso que esse bom senso fosse ponderado para que a pessoa tivesse um lugar onde ficasse por algum tempo. Não podia apenas entrar numa casa, sair no mesmo dia, entrar numa casa, era uma hospedagem de vários dias. Depois é preciso que a gente escute também a sugestão sobre o comportamento em caso de recusa. A sugestão que Jesus dá é esta: é confiado ao discípulo uma missão, mas não lhe é garantido o sucesso. Diante da recusa, deve se comportar como Jesus se comportava. Quando é recusado no lugar, vai para outro. Por isso que ele fala: sacudi a poeira dos vossos pés. É um gesto de juízo e não de maldição. Serve para sublinhar a gravidade da recusa na ocasião e da ocasião que aquela pessoa perdeu em aceitar a mensagem do Santo Evangelho. Não se trata de rogar praga, nada disso. A gente precisa contemplar um pouquinho esse mandato de Jesus. Ide, diz ele aos seus discípulos, anunciai o reino de Deus, não leveis nem ouro, nem dinheiro, confiai-vos à providência. Se não vos receberem, sacudi o pó das vossas sandálias, passai adiante, abençoai aqueles que vos recebem, porque eu mesmo os abençoarei. Nem que vos dessem apenas um copo d'água, mesmo assim não ficariam sem a minha bênção. Tende confiança, Deus cuida dos pardais, terá cuidado também de vós. E ainda, não podeis procurar ao mesmo tempo Deus e o dinheiro, não estejais inquietos com o que haveis de comer, nem com o que havereis de vestir. Deus alimenta os pássaros e dá às flores o seu vestido. Deixai os pagãos viver para o dinheiro. O vosso Pai Celeste sabe o que vos falta. Procurai antes de mais o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vos será dado por acréscimo. Jesus põe em prática o que aconselha. Vai pelas cidades, pelas aldeias, pregar o reino de Deus. Os seus 12 apóstolos estão com ele, levam pouca coisa consigo, algumas provisões para comerem nos lugares desertos, uma pequena bolsa, mais para fazer esmola do que para comprar víveres. Pessoas generosas oferecem o necessário. Há também algumas pessoas que são suas benfeitoras, algumas mulheres que tinham curado, diz São Marcos, Maria Madalena,
Aquelas mulheres que nós dessa semana ouvimos falar que acudiam Jesus nas suas necessidades e o seguiam também. Ou seja, Deus não deixa os seus amados discípulos e missionários desprovidos do necessário. Também nas nossas famílias, que hoje são chamadas a serem missionários, é preciso uma reeducação para diminuir a quantidade de consumismos. Quantos gastos há desnecessários nas nossas casas. Não tem como uma família ser missionária, ser uma discípula de Jesus, proclamar o reino de Deus de uma maneira de um consumismo desenfreado, sem racionalidade. Quanta comida desperdiçada nas nossas mesas, quantas coisas que vencem nas nossas despensas, quantas roupas que não são usadas. Precisamos pensar também na quantidade de água desperdiçada na hora do banho, e aí, consequentemente, também de energia elétrica. Precisamos pensar na quantidade de água que é jogada fora, muitas vezes no modo irracional do uso da água nas nossas casas. Meus irmãos, há muito que aprender desse Evangelho. É muito também que nós nos aproximarmos do Senhor, porque a leveza e até mesmo essa liberdade diante daquilo que não é necessário, de nós dispensarmos o supérfluo. Às vezes aquela roupa que é excessivamente cara, que nós abrimos mão. Precisa a gente saber, muitas e muitas coisas poderíamos fazer em favor dos pobres, em favor dos nossos parentes mais pobres, em favor das pessoas que não têm nada e até mesmo em favor da própria família, que poderia até aproveitar o dinheiro economizado para fazer uma viagem, para tirar férias, para dar de presente, talvez para investir mais na educação, comprar livros, investir na cultura. Falta muitas vezes o necessário na mesa da gente ou até mesmo na nossa vida, porque gastamos e gastamos muito mal. É preciso que esse Evangelho também fale de alguma maneira para você, fale de alguma maneira para as pessoas que vivem para o dinheiro. Como diz essa passagem que acabei de ler, deixe que os pagãos vivam para o dinheiro, porque nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. É isto. Te desejo paz, serenidade, proximidade com a palavra de Deus. E desejo também que essa palavra nos converta, nos cure e nos anime, a que possamos livremente sair a proclamar o nome do Senhor. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra no nosso meio. Obrigado por nos trazer sempre à razão. Obrigado por confiar em nós a mensagem do Evangelho no tempo em que vivemos, nas circunstâncias em que vivemos. Cuidar de nós, Senhor, e fazer com que todos os dias da nossa vida sejamos um louvor, um sacrifício de suave odor oferecido a vós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Deus Pai Todo-Poderoso de infinito amor, te abençoe, guarde e proteja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.